Hoje vamos falar sobre os ministérios dos anjos, as atividades, as características. Então fique ligado, muita informação agora sobre anjos. Vamos começar definindo a hierarquia dos anjos. Hierarquia é a distribuição ordenada de poderes. A Bíblia traz algumas informações sobre a hierarquia angélica, baseada na inteligência, conhecimento ou autoridade que os anjos possuem. Bispo G, o que é hierarquia? Hierarquia é do grego hieros, arqué. Hieros, sagrado, santo, arqué, governo. Então é a forma de você colocar o governo daquilo que é sagrado numa condição de submissão, né? Então tem uma hierarquia os anjos, cada um tem a sua postura, uns superiores a outros. É importante ressaltar nesse sentido que o reino de Deus é um reino organizado, não é? Então existe a hierarquia, existe um governo, existe uma ordem para que tudo seja feito com ordem e decência, uma ordem estabelecida na eternidade. Então, falando em hierarquia, nós vamos falar de vários graus. Grau seria uma palavra ruim, mas dentro dessa hierarquia, características dos anjos e também as suas posições. Então vamos definir direitinho qual é a posição de cada anjo e qual que é a sua característica segundo a palavra de Deus. Vamos começar com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é a expressão comumente usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo. Ele não é reconhecido imediatamente, nem mesmo quando fala, mas todos o aceitam como um ser divino e também como Deus. Então nós vemos aí que o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus como anjo, não é? E até mesmo numa forma física. Então, por muitas vezes se manifesta no Antigo Testamento, até então, quando Jesus realmente vem, então aí fica definido que a apresentação dos anjos no Novo Testamento é bem diferente do Antigo Testamento. Agora, vamos ver em 2 Reis 19, 35, algumas características dos anjos do Senhor. Vamos lá. Segundo o livro dos Reis 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Esse é o trecho da palavra de Deus que fala da guerra de Ezequias, né, o rei de Judá, contra Senaqueribe. Senaqueribe era o grande rei do Império Assírio, que já tinha ali feito um cerco na cidade de Jerusalém, e nós falamos na última aula aí que teve uma grande peste, de alguma forma, o anjo do Senhor interferiu, e nós vemos aí uma característica importante, que é um anjo que traz julgamento e destruição do inimigo. Então, tamanha é a força desse anjo. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem só anjinho, né? Aqueles anjinhos, criancinha, bebezinho, mas os anjos são anjos poderosos, né? Isaías 54... fala a respeito de um anjo chamado Assolador, que foi criado para destruir. Então existem anjos de destruição, obviamente, para destruir as obras do inferno. Vamos ver agora Êxodo 14, mais uma característica do anjo do Senhor. Vamos lá, Êxodo 14, versículo 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então é a figura do anjo do Senhor direcionando o povo de Israel na entrada do deserto. E isso foi durante todo o período de 40 anos do deserto. Interessante que é um agente de proteção do povo de Israel, porque não só guiava o povo no deserto, mas também protegia de víboras e de muitos males que existem no deserto. Então você vê a figura do anjo sempre com a marca da proteção sobre o povo de Israel. Isso em vários momentos da Bíblia, inclusive na interferência dos juízes. É muito comum ver os anjos do Senhor aparecerem ali no livro de Juízes, levantando os juízes para trazer o livramento do povo de Israel diante dos inimigos que circuncidavam. Aliás, que eram circunvizinhos, perdão. Vamos ver agora Juízes capítulo 13 falando nisso. Vamos lá, Juízes 13, versículos 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tivesses filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda,
porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aí está o anjo anunciando o grande livramento através de um homem chamado Sansão, aí, que seria um nazireu, um homem realmente diferenciado, né? Um homem separado. Nazireu é também a palavra santo, né? Aquilo que seria o santo no grego é o nazireu em hebraico. Então, o anjo dando instrução, uma orientação muito específica para aquele que seria um homem poderoso e que livraria Israel, toda aquela tribo de Manassés, da afronta dos filisteus. Então, nós temos aí algumas características do anjo do Senhor. Tem mais, também no reino dos céus nós temos aí a definição agora do anjo mensageiro, um anjo mais comum. Anjos mensageiros são os que ocupam a base da hierarquia angelical, com a missão de levar uma mensagem do Senhor e ministrar o homem. Então nós vemos que são aí os anjos que fazem toda a base da hierarquia celestial, anjos que têm a função de ministrar, que são os mensageiros, e nós vimos isso também na passagem de Lucas, aí já nessa interferência, o anjo Gabriel trazendo uma informação importantíssima, tanto para Isabel, como também para Maria. Vamos lá, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então daí o texto falando do anjo Gabriel, que veio anunciar a vinda de João Batista e também de Jesus. Então ambas estavam grávidas. Muito interessante aí, o anjo falando e muito firme na posição dele, porque Zacarias não creu muito e acabou ficando mudo até o nascimento de João Batista. Gabriel. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas Gabriel tem um significado, mas ele é um nome próprio, não é? É um nome próprio. Os nomes hebraicos, eles têm uma característica de ter sempre uma ligação, geralmente com Deus, né, com o Senhor. Por isso que a gente vê muito nomes terminados em El, e o termo El é Deus. E o Ias, que é de Yavé, Jeová. Então tem essa ligação. E sempre tem uma tradução. Então a gente vê assim infinitos nomes, né, no hebraico que tem o quê? Tem um fundamento e um porquê. E Gabriel, inclusive, quer dizer varão de Deus, ou guerreiro de Deus, ou homem de Deus. Então ele é um anjo que assiste diante de Deus, mas não é um anjo guerreiro nem nada, é um anjo mais que leva informações, como levou inclusive para Daniel. Então ele tem esse chamado para levar determinadas informações aos homens. É legal que é um anjo que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então a gente vê aí se cumprindo também nas duas alianças. O próximo anjo que nós vamos falar é o anjo chamado arcanjo. Vamos definir. Arcanjo é um anjo que exerce governo e autoridade, comumente associado à guerra espiritual. Então um arcanjo muito forte, o que logo vem à memória é o arcanjo Miguel. Miguel, não é? Que é o arcanjo que, vamos dizer assim, é o principal anjo do povo hebreu, e também, obviamente, nos assiste também, né? Então, a palavra arcanjo é arqué, angelos, então é governo, quer dizer, alguém que exerce um domínio, e é um anjo. Então, é um arquianjo, é um super anjo, um anjo poderosíssimo. E no caso, né, como nós colocamos, o arcanjo Miguel é esse anjo que guerreia espiritualmente, que venceu o principado da Pérsia, que venceu também o principado da Grécia no início. Então, tem todo aí uma história que acontece no mundo espiritual.
Vamos ver a passagem de Judas 1:9, em que aparece o arcanjo Miguel. Vamos lá, Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essa é uma passagem muito interessante, né? E algo difícil de fazer, né? Porque, imagina, ele numa guerra espiritual estava disputando pelo corpo de Moisés, né? Porque o corpo de Moisés precisaria trazer as boas novas lá no Monte da Transfiguração para Jesus, junto com Elias. Então, essa guerra era uma guerra espiritual para que uma palavra profética se cumprisse. E o anjo, ele faz com que a palavra profética se cumpra. É ele que tem, vamos dizer, essa estrutura para fazer isso. E no caso, Miguel, ele poderia chegar para o diabo e chegar a afrontá-lo, e tinha tudo por quê. Ele poderia afrontá-lo, tudo, mas na hierarquia, ainda que o querubim seja ali, o querubim da guarda, que era Satanás, que caiu, ele ainda tem aquilo que é a sua unção, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então ele foi esvaziado da sua autoridade, da sua competência, vamos dizer assim, mas a unção está lá. Então não vem um arcanjo falar contra um querubim, mesmo sendo um querubim caído, né? Isso recorda um pouquinho aquilo que Davi fazia em relação a Saul. Mesmo Saul usando e fazendo tudo que o diabo queria que fizesse, nós vemos que Davi não tocou na vida dele. Por quê? Porque era ungido do Senhor. Então vejam que o respeitar a hierarquia é algo muito sério e muito importante. Então, ele como arcanjo, para vencer um querubim, ele precisava do quê? De submissão a Deus, para usar o poder e a autoridade de Deus contra esse arcanjo, esse querubim, aliás. Outro anjo é o anjo Serafim. Vamos definir. Serafim é um anjo de adoração, por isso estão mais próximos do trono de Deus e têm aspecto como fogo. Esse é um anjo bem diferente, né? Um anjo de fogo, um anjo de adoração. É bem isso mesmo, né? Saraf, né? A gente pode até dar o exemplo, né? Quando o povo de Israel começou a reclamar e veio uma praga de serpentes abrasadoras. O nome das serpentes era Saraf, porque elas eram chamadas de fogo. A picada delas trazia assim uma condição de como queimasse. Então, esse termo Saraf são anjos de fogo. Por isso que ele pega uma brasa viva com uma tenaz, mas olha o detalhe, mesmo ele sendo um anjo de fogo e ele tendo acesso aos valores de Deus, à proximidade, ele não fere, ele não vai lá com a sua mão para tocar naquilo que é santo, porque a brasa viva era algo que estava próximo de Deus no altar, mas ele o quê? Ele vai com uma tenaz e pega aquela brasa para tocar os lábios de Isaías e purificá-lo, não é incrível isso? Impressionante. Vamos ver essa passagem. Vamos lá, Isaías 6, versículos 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É impressionante essa visão de Isaías, até nos detalhes, né? Das asas, cobrindo os pés, cobrindo o rosto, né? Tamanha era a santidade, até no sentido de preservação daquele que estava vendo a visão, sem né? dúvida. Daquele que estava tendo a visão. E você vê que ele dá essa visão ao Senhor e tem toda uma simbologia espiritual, como você falou, de santidade, de preservação, de submissão. Então é muito interessante a gente ver a postura dos anjos em relação ao Senhor. Ela é assim de uma submissão assim incrível, obviamente até pelo fato de que Satanás e 1/3 dos anjos se rebelaram, e os anjos que permaneceram sabem o quanto é importante o sentimento da submissão, né? E é interessante até esse momento, porque Isaías, ele era um sacerdote corrupto, né? Corrompido, na verdade, por Uzias. E a gente vê aí o detalhe, o cuidado do anjo, né, de purificá-lo, de restaurar a condição dele de sacerdote, de profeta, né?
E aí a gente vê, né, sente o quanto a graça ela é importante, né? Porque a despeito da condição dele, o quanto ele seria usado era muito mais importante do que o momento dele. E a graça de Deus é assim, algo que nos impressiona, porque se nós olharmos, Isaías foi o maior dos profetas, porque ele foi o profeta messiânico, o que trouxe todas as revelações de Jesus, coisas assim exatas. Então, nós vemos a importância dele, e ele estava no meio de uma guerra espiritual, porque Uzias trazia toda a condição de Satanás, pela idolatria, prostituição, tudo aquilo que Uzias trazia, mas o Senhor tinha o quê? Tinha um outro objetivo, e a graça se manifesta, né? Outro anjo, além do serafim, é o anjo querubim, um anjo poderoso. Vamos definir. É um anjo com grande força e poder, sendo assim um guardião nas regiões celestiais. Então, o querubim aí tem uma função muito forte, guardiões, em vários momentos da Bíblia, inclusive até a palavra de Deus fala que o Senhor orientou, quando fosse construída a Arca da Aliança, construir 2 querubins, né, ali sobre a tampa, né, vamos colocar o nome, tem outro nome, mas vamos falar tampa, né, que fica mais simples, e ali é onde a glória de Deus aparecia entre os querubins. Impressionante isso. Porque a ideia era a seguinte, ali era chamado escabelo do trono de Deus, né, onde ficariam, entre aspas, os pés de Deus, com os anjos ao redor. Então essa figuração ela era muito importante, ter os querubins ali ao redor, como se fosse a base do trono de Deus, e ali o escabelo dos pés do Senhor. Agora, o interessante em tudo isso é que os querubins, eles são tão poderosos que até num salmo coloca assim, que Deus cavalgava sobre um querubim. Então, a ideia, obviamente, é uma ideia figurativa, mas nós vemos na Bíblia que os maiores poderes que existem ligados a cavalo. Então, o cavalo é um dos poderes grandes, símbolos de poder grande da Bíblia. Então, mostrando que o querubim, entre aspas, seria um cavalo de Deus, quer dizer, algo que é poderoso, a ponto de estar muito próximo do Senhor. É muito comum ver no livro de Ezequiel, principalmente, muitas dessas figuras, né, dos querubins, dos anjos, né, muitas visões. Ezequiel é um profeta que teve muitas visões nesse sentido. Vamos ver aí em Gênesis 3:24, é a figura do querubim. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. É a primeira vez que aparece o querubim, né? Logo ali definindo ao homem que não teria mais acesso ao jardim do Éden em virtude do pecado. Muito bem. Vamos agora falar alguns ministérios. Vamos falar de 12 ministérios dos anjos, né? Qual é o trabalho, o ofício deles, o serviço dos anjos em geral. Vamos lá? O primeiro é a participação da adoração. Então, nós vimos já em Isaías 6, a questão dos querubins, também em Apocalipse 5. Então, os anjos, eles são também adoradores. Então é importante essa figura do anjo de sempre estar em contato com Deus. Depois, o segundo ministério dos anjos é a orientação ao homem. Então nós vemos aí em Gênesis 24, versículo 7, também em Atos 10. Né? No Atos 10 é muito interessante, que é a passagem que o anjo aparece a Pedro, né? E também aparece ao mesmo tempo em Cesareia, para Cornélio. Então é interessante, fala tanto com um homem cheio do Espírito Santo, que era um apóstolo, como também um homem que ainda estava no processo de conversão, não era nem convertido. Era um homem que ajudava, dava esmolas, um homem justo, mas que ainda estava no processo de conversão. Muito, muito interessante. Vamos ver o terceiro. O terceiro ministério dos anjos é a proteção do homem. Então nós vemos lá em Atos 27 a passagem em que Paulo está numa grande tormenta em direção a Roma e ele mesmo fala que o anjo falou que ele vai chegar lá, para todo mundo ficar tranquilo, que ele estava protegendo aquela viagem. E Daniel 6 também, nós vemos os anjos interferindo contra aqueles leões e não puderam devorar Daniel na cova dos leões. O quarto ministério é os mensageiros, são mensageiros de Deus. Então Atos 7, o diácono Estevão reafirma isso, e também lá em Lucas 2, 8 a 14,
momento que vem trazer a mensagem para José. E tem mais, quinto ministério, o exercício do julgamento. Os anjos também são levantados para exercer juízo. Nós vemos isso em Êxodo 12, contra Faraó, e através das pragas também, né? Nós vemos o anjo da morte que veio na 10ª praga. Também lá em Atos 12, o anjo que se levantou contra Herodes, né? Exerceu um grande juízo por aquilo que Herodes tinha feito contra os apóstolos e também porque ele se achava tão poderoso quanto Deus. O sexto ministério é o serviço aos filhos de Deus. Então os anjos também foram levantados para servir. Nós vemos lá em Mateus 4 os anjos servindo a Jesus após aquele jejum. O sétimo ministério é a apresentação das orações a Deus. É muito interessante essa passagem de Apocalipse 3:8, né? Aquela passagem do incensário. Então eles também apresentam a Deus as orações dos homens. O oitavo ministério que está lá em Gênesis 21:17, também 1 Reis 19, que é da provisão. Elias, no momento ali difícil, fugindo de Acabe e de Jezabel no deserto, o anjo levando o alimento e ainda falando para ele, come, que você precisa comer, que a caminhada vai ser longa. Tem mais, hein? Não vai perder nota não. Nono ministério de guerra, anjos de guerra. Já lemos aí 2 Reis 19, também 2 Reis 6, uma passagem impressionante de Eliseu ali, né, em Dotã, em que os sírios vieram para capturá-lo e um exército de fogo nos céus interferindo a favor de Eliseu e do seu servo. Mas o ministério décimo ministério, encorajamento, não é? Vem com a palavra de encorajamento lá em Daniel 9, depois que Daniel faz uma oração de arrependimento, então o anjo fala para ele, fica firme que o trabalho não é vão. E lá em Atos 27, como já falei também, o anjo encorajando Paulo, e assim Paulo a todos aqueles que estavam naquela nau que estava para naufragar. Depois, a 11ª, nós já entramos num teor profético, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, anjos que vêm trazer a palavra do futuro, a profecia. Então nós vemos isso com Abraão, depois com Sansão, né, a vinda de Sansão. Zacarias, que é um livro que fala muito de profecias e os anjos que trouxeram a palavra para ele. E por fim, 12º lugar, nós temos a profecia no Novo Testamento. Então a anunciação, por exemplo, a Isabel e a Maria, depois José também, para que ele entenda aquele momento especial de Maria, Jesus no deserto, nós temos a manifestação do Novo Testamento de Jesus no Getsemane, naquela guerra espiritual, os anjos depois anunciando na ressurreição o que havia acontecido para todos aqueles que iam até a tumba, e mais, os anjos na ascensão, falando que da mesma forma que ele subiu, ele também desceria no final dos tempos. Então nós vimos aí 12 ministérios, 12 atividades dos anjos, anjos que estão para servir e ministrar o homem. Então essa foi a aula de hoje, Ministério dos Anjos. Vamos revisar. Nesta aula aprendemos sobre os ministérios dos anjos e seus tipos na hierarquia celestial. O anjo do Senhor, que é a figura do próprio Cristo no Antigo Testamento, para anunciar, exercer juízo e proteger o povo de Israel. Os anjos mensageiros são os que ocupam a base da hierarquia angelical, com a missão de levar uma mensagem do Senhor e ministrar o homem. O arcanjo é um anjo que exerce governo e autoridade, comumente associado à guerra espiritual. Serafim é um anjo de adoração, por isso estão mais próximos do trono de Deus e têm aspecto como fogo. Querubim é um anjo com grande força e poder, sendo assim um guardião nas regiões celestiais. Ainda vimos as atividades dos anjos na Bíblia: participação da adoração, orientação ao homem, proteção do homem, mensagem de Deus, exercício do julgamento, serviço aos filhos de Deus, apresentação das orações a Deus, provisão, guerra, encorajamento e profecia. Próxima aula nós vamos falar sobre anjos caídos. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone
11 3203 0641.